e legumes, alimentos in natura de uma forma geral, se existem alimentos regionais ou da sociobiodiversidade, né? Então são vários fatores que são avaliados por esse índice e no final ele faz uma classificação, uma pontuação do seu cardápio, né? Para a gente saber se o cardápio está adequado, se não está adequado ou se precisa de alguma melhora. Aqui no DF a gente tem a distribuição dos alimentos, né, como que os alimentos chegam nas escolas. A gente tem os gêneros não perecíveis, que são realizadas algumas distribuições durante o ano, em torno de 6 a 8 distribuições, e os alimentos perecíveis, né, que os fornecedores ou os agricultores familiares eles entregam diretamente nas escolas. Bom, os cardápios de cada etapa e de cada modalidade de ensino, eles são calculados de forma diferenciada, né? Os per capita, eles obedecem às necessidades nutricionais de cada faixa etária ou modalidade de ensino. E um outro fator que a gente tem que observar é que quando a gente vai elaborar um cardápio, né, pela alimentação escolar, a gente tem que deixar o cardápio com todas as informações necessárias. Então, as informações nutricionais, de macro, de micro, nutrientes, né, de energia, tem que estar tudo disponível para a comunidade escolar. Bom, na elaboração do cardápio, a gente tem que identificar vários fatores. Um deles é a modalidade de ensino, né? Então a gente tem que saber qual é a faixa etária daquela criança, qual per capita eu vou ter que estar utilizando para calcular o cardápio daquela faixa etária exclusivamente, né? Então a modalidade de ensino também ela é muito importante quando a gente vai elaborar um cardápio. Bom, os cardápios de cada etapa e de cada modalidade de ensino, eles são diferenciados pelos per capitas e por faixas etárias. Então, outras informações também que contém no cardápio, por exemplo, hora da refeição, o tipo da refeição, né, todas as informações nutricionais, tudo isso ele tem que estar especificado no cardápio da alimentação escolar. Bom, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um cardápio da alimentação escolar da Secretaria de Educação aqui do DF, né? A gente observa que esses cardápios, eles têm que conter todos os horários, né, a modalidade de ensino, tudo especificado item por item, inclusive as informações nutricionais. É muito importante, a gente tem que ter a assinatura do nutricionista e um item muito relevante também é que esse cardápio tem que estar disponibilizado para toda a comunidade escolar, seja no site da secretaria ou seja na unidade escolar, né, daquela regional de ensino. Em relação ao porcionamento, a gente tem que realizar esse porcionamento de acordo com a faixa etária e a modalidade de ensino, né? Eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia de como é a montagem de um prato ideal. Então, metade do prato, 50% do prato, ele tem que ser de legumes, verduras, né, hortaliças. Os outros 25%, a gente divide em proteínas, sejam elas vegetais ou animais, né? Então, no caso aqui, os feijões, as leguminosas, né? E a proteína da carne, o frango, o peixe. E a outra parte, que seria os outros 25%, são os carboidratos, que a gente pode definir aqui como o arroz, que é muito comum de ser servido na alimentação escolar. Enfim, nós chegamos ao eixo de educação alimentar e nutricional, que é um outro eixo do Programa Nacional de Alimentação Escolar, tão importante quanto a aquisição e a oferta das refeições. As ações de educação alimentar e nutricional, elas promovem as práticas alimentares e a autonomia alimentar dos nossos alunos, das nossas crianças, de toda a comunidade escolar de uma forma geral. E para exemplificar um pouquinho de uma ação de educação alimentar e nutricional, eu trouxe aqui para vocês o projeto Chefe e Nutri na Escola, que é um projeto que a gente tem em parceria com o chefe Sebastião Parazzoli, que ele é professor também, né? E é uma parceria entre o IESB, a Secretaria de Educação, e o Instituto Bandoneon, né, coordenado aí pelo professor Sebastião. Esse projeto ele é muito interessante porque ele
ele traz uma formação também para as merendeiras, as cozinheiras, e ele promove essas práticas alimentares mais saudáveis na escola, né? Então, ele traz técnicas dietéticas e gastronômicas que são muito utilizadas pelas merendeiras. É um projeto que já tem mais de 3 anos de execução e é um sucesso dentro da secretaria. Bom, o projeto Chef Nutri, ele é desenvolvido em 4 etapas, né? Uma de articulação nas escolas. Então, a gente vai fazer o planejamento do cardápio, que vai ser realizado naquele dia, juntamente com as merendeiras. A gente vai definir as ações de educação alimentar e nutricional que vão ser realizadas pelos nutricionistas da Secretaria de Educação, né? Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa já seria as ações de educação alimentar e nutricional desenvolvidas pelos nutricionistas. Então, os nutricionistas, eles mobilizam toda a escola nesse tema transversal da alimentação saudável. A terceira etapa é com o chefe em si, na cozinha, junto com as merendeiras, né? Então, a gente chama alguns alunos como chefinhos, né, para participarem da produção das refeições, e é um dia de festa na escola, né? E as merendeiras, elas ficam muito felizes de ter o chefe ali como parceiro, né, na produção das refeições. E a gente tem uma quarta etapa, que é a formação das merendeiras, das cozinheiras, numa sala de aula. Então, as meninas vêm, as cozinheiras, elas vêm para o IESB, né, para a gente ter um dia de formação com o chefe Sebastião. Para finalizar, alguns materiais de apoio que vão conduzir as ações de educação alimentar e nutricional. Eu destaco aqui 2 materiais muito importantes, né, que são ferramentas pedagógicas para as ações de educação alimentar e nutricional na escola, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira e o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos de idade, todos os 2 do Ministério da Saúde. Então, você que quer trabalhar a educação alimentar ou se informar sobre o que está sendo discutido na temática da alimentação, esses 2 instrumentos são muito importantes, são ferramentas pedagógicas para conduzir as ações de educação alimentar e nutricional. Bom, eu gostaria de agradecer a sua presença e deixar o meu contato. Caso vocês queiram entrar em contato para tirar alguma dúvida, o meu e-mail é tamararibeiral@hotmail.com. Até breve.